Oi, gente, estamos chegando. Que bom estar aqui com vocês. Ontem ficaram aí com o lindo Lucas Sanseverino. Eu soube que o programa foi um sucesso. Muita gente querendo tirar dúvidas aí sobre pacotes de viagem. Beijo grande para Cecília, que esteve aqui ontem do Procon de Jacareí. Mas agora a gente está começando a nossa tarde. Dá licença para a gente ficar juntinho? Você que é nosso convidado especial e não pode perder a sua participação no nosso programa. Você tem que deixar sua pergunta, sua crítica, muitas vezes sua sugestão também pelo nosso Ligue Band, porque eu sempre digo e jamais vou me cansar de falar sobre isso. É com a sua pergunta, é com a sua participação que o Falando Nisso é feito. É com ela que a gente aprende, é com ela que a gente divide experiência, né? Bom, antes da gente falar do assunto do dia, da mensagem de hoje, a gente está chegando no final, por isso que a gente está abrindo o programa com isso hoje. Você não pode deixar de participar da promoção da Marabras, que o Falando Nisso e a Marabras vão sortear em dezembro móveis para sua casa toda. Você quer para você? Olha só, os móveis que podem ser seu. Para participar é muito fácil, você vai ligar 9711-1313, digite a opção 1 para Falando Nisso, depois 1 para concursos e vai responder o seguinte: o que você fez de bom neste ano para merecer uma casa completa Marabras? Você faz quantas vezes quiser em termos de participação. Responde quantas vezes quiser, porque a resposta mais criativa vai levar uma casa completa da Marabras. Participe e boa sorte, tá? Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Então, assim, vale lembrar que está no nosso Facebook também. A semana que vem, Camilinha linda? Semana que vem que a gente vai saber quem que faturou aí os móveis completos e aí já vem mais presente da Marabras. E quando a gente fala em sonho, né? Tem gente que fala assim, eu não vou participar porque eu não acredito. Quando a gente acredita em alguma coisa, a gente já está meio caminho andado. Então, acredite que você pode. Porque assim você já está no meio do caminho. Só o fato de você acreditar naquilo que você quer, você já está no meio do caminho. Ah, não deu certo, Sol, eu fracassei. Não tem problema. Pelo menos fracasse tentando grandes feitos, grandes atitudes, tentando alcançar os grandes sonhos. Mais um toque para você, não só para esse ano, mas para a vida inteira. Nunca, jamais desista de você. Jamais desista de correr atrás daquilo que você quer. Deixa que os outros falem na sua orelha. Jamais desista de você. Se você errar, não tem problema. Sacode e levanta outra vez. Mas não desista de ser você, tá? Só que muitas vezes a gente precisa de ajuda de algumas pessoas. Por que eu estou falando isso? É o nosso bate-papo. Muitas vezes a gente acaba se envolvendo em tanto problema, e acaba se atirando muitas vezes no álcool. E quando eu falo em álcool, eu não estou dizendo no alcoolismo daquela pessoa que cai, que vira o zóio, que vive babando, não. Muitas vezes aquela dosezinha do dia a dia para dar uma relaxada, será que pode causar algum tipo de problema? Será que pode atrapalhar a nossa vida? Pode ser considerado alcoolismo? Esse é o nosso bate-papo de hoje. Por isso ele está aqui com a gente. A gente adora quando ele vem, o Dr. Davi Alves de Souza Lima, que é psiquiatra, para falar para a gente tudo sobre essa questão do alcoolismo, né? Davi, obrigada, viu? Antes do final do ano você está aqui, é bom. É bom. Obrigado. Somente está chegando a virada do ano, o povo já começa, né? Já começa a dar aquela vanguaçadinha. Mas brincadeira à parte, Davi, é isso que eu queria te perguntar. A gente está no horário de verão. Muita gente fala assim, é ótimo horário de verão, porque eu saio e vou tomar um chopinho com os amigos. Saio do serviço e vou tomar um chopinho. Tá calor, é muita festa de confraternização, ou seja, aquela dosezinha de chopp, de uísque, ou seja, de qualquer bebida no dia a dia, pode levar a pessoa a ser uma dependente do álcool? Boa tarde, Solange, obrigado pelo Obrigada convite, né? Olha, Solange, o álcool, ele é uma substância, é uma droga, né? Então, é uma droga lícita, mas é uma substância que traz uma série de problemas para o corpo das pessoas que fazem a ingestão do álcool. Então, o que acontece? Uma pessoa que começa a tomar álcool, mesmo que em pequenas doses, isso de uma forma constante, isso pode gerar um problema maior e pode se tornar uma dependência. Quando que a pessoa se torna dependente realmente? São vários os critérios que fazem uma pessoa ser considerada dependente, mas 2 critérios principais caracterizam a dependência. O primeiro deles é a tolerância. O que é tolerância? Você precisa de começar a ingerir uma dose maior da substância para ter o mesmo efeito, né? Então a pessoa que nunca bebeu, ela toma um copo de cerveja,
1, 2 copos e fica já alcoolizada ou fica bêbada. E com o tempo, 2, 3, 4 copos já não faz o efeito. Então ela começa a precisar de tomar mais para ter o mesmo efeito. E o outro critério muito importante é o critério da abstinência. Então a pessoa que faz uso crônico de álcool, ela faz e quando ela está sem a substância no corpo, o corpo começa a pedir essa substância. E uma série de eventos começam a acontecer no corpo. Por exemplo, a pessoa pode ter tremores, ela se sente mais irritada, ela pode ficar mais nervosa, ela pode, assim, em casos mais graves, até ter uma crise convulsiva. Olha como é sério, isso daí começa passo a passo. A gente está fazendo esse programa, né? Não para acusar qualquer pessoa de que beber um chopinho faz mal, não é nada disso não. Mas é para prevenir alguma coisa e saber se você de repente conhece alguém ou já está nesse ponto. Como o assunto é bem delicado, se você não quiser se identificar, não tem problema nenhum, tá? Temos uma pessoa na linha, Davi. Alô, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Sol? Tudo, você quer dar Parabéns pelo programa. Obrigada. Cada vez mais linda. Obrigada. Você quer dar seu nome? Não. Meu nome é Fabiano. Oi, Fabi. E o problema não é comigo, é com o meu amigo. Sim. Ele é um alcoólatra já desde criança, que ele já vem bebendo. E eu fico em dúvida da seguinte questão. Ele parou de beber um mês. Não ingeria nada alcoólico durante um mês, nada de álcool. Aí com a morte do pai dele, ele voltou tudo ao zero. É a pessoa que para um mês, pode parar a vida inteira? Obrigada, viu, Fabi? Os pêsames nossos aí, nossos sentimentos para o seu amigo. E parabéns, viu? Um amigo tentando ajudar o outro amigo. O alcoólatra, ele tem cura ou ele vai ser sempre doente? Então, a visão dos alcoólicos anônimos, por exemplo, é a visão de que a pessoa que tem a dependência de álcool é um doente crônico, né? A medicina também tem essa visão quando é uma dependência do álcool, de que é uma doença crônica e precisa de ser tratada constantemente. O caso que o Fabiano citou é interessante porque o quê? O amigo há um mês parou e teve um evento muito triste, né? O pai faleceu, enfim, uma pessoa muito querida faleceu e ele parece que teve uma recaída. Isso é uma recaída que a gente chama. Então a pessoa volta a fazer uso da substância. Possivelmente por quê? Porque ele ficou mais triste, mais, né, com todo o que aconteceu. Mas não é o melhor caminho, porque ele fazendo isso, no fundo, se ele está num quadro de luto, que é normal, quando uma pessoa querida morre, e a pessoa começa a fazer uso de uma substância, o álcool no caso, a tendência é ela ficar mais deprimida ainda, além de trazer uma série de consequências para o corpo da pessoa, né? Então está na hora de buscar uma ajuda. Com certeza. Viu, Fabi, meu querido amigo, né? Preocupada com o amigo também. Tenta buscar esse seu amigão aí, conversar com ele e buscar uma ajuda nos postos de saúde municipais mesmo, de todas as cidades aqui da região, você pode buscar esse tipo de ajuda também, tá? Doutor Davi continua aqui com a gente, mas a gente vai fazer aquela paradinha para conferir as notícias da redação. Ô Pedro Mariano, mas entra ano, acaba o ano, vai acabar o mundo e não acaba esse negócio do mensalão, Pedro Mariano? Vixe Maria, na opinião do... É brincadeira, né? Gente, parece... Você viu o Cachoeira lá? Deu em pizza, mas deu em pizza fria, né? Agora vamos ver o mensalão, porque na opinião do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a decisão do Supremo de cassar os deputados condenados no mensalão deve ser cumprida, eu também acho. Mas quando? O novo presidente da Câmara, que ainda não foi eleito, vai decidir se recorre, brincadeira, ou não da medida. A reportagem é de Caio Messina. O Supremo Tribunal Federal é quem dá a última palavra quando a Constituição deixa alguma dúvida. No caso dos deputados condenados, o Judiciário decidiu cassar o mandato deles automaticamente. O comando da Câmara contesta e diz que só o plenário da Casa tem esse direito. Por enquanto, João Paulo Cunha, Pedro Henri e Valdemar Costa Neto continuam trabalhando normalmente. O clima entre os poderes é tenso. Não pode estar isento de dolo aquele que não cumprir a ordem do magistrado. Não há na Constituição nenhuma menção à possibilidade de cassação de mandatos de parlamentares pelo STF em casos de condenações criminais. A Câmara pode recorrer só no fim do processo. E quem vai tomar a decisão é o próximo presidente da Casa. Henrique Eduardo Alves, do PMDB, é o favorito à sucessão de Marco Maia. Por enquanto, ele evita o assunto, que pode lhe render ou tirar votos na disputa. Mas a tendência, se for eleito, é de que assuma uma postura mais conciliadora. Já o PT foi para o ataque
Em ato em defesa do ex-presidente Lula, o partido protestou contra o que chamou de interferência do Supremo no Legislativo. Nós temos a convicção que quem caça mandato parlamentar é o povo que elege e quem caça são os representantes do povo. Já o governo pensa diferente. As decisões do Supremo Tribunal Federal, desde que transitadas em julgado, diz a Constituição, valem como lei e deverão ser cumpridas, independentemente da avaliação que as pessoas possam subjetivamente fazer sobre elas. E a oposição alerta: se a determinação do Supremo não for cumprida, o próximo presidente da Câmara pode ser processado. E aí é o crime de prevaricação por se omitir, o crime de responsabilidade por não atender a uma decisão judicial. Então tem muita coisa, mas não vamos chegar a isso. Gente, a coisa é muito simples. Eu estava conversando aqui com o doutor Davi. Tem uma coisa que comanda o país que chama Constituição. O Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo de justiça deste país. A decisão que ele tomar, está tomada. Não adianta ficar fazendo P de PTzinho, aí alguma coisa. Tomou a decisão, mete atrás das grades e pega o dinheiro de volta. É simples assim. Para de ladainha, porque a gente já está, desculpa, mas a gente já está assim, mais que o Papai Noel. Brincadeira, Pedro Mariano. Bom, me dá um urg essas coisas. Urg. Um homem morreu, olha que coisa, gente. Um homem morreu em Belo Horizonte durante uma luta de boxe tailandês, chamado também de Muay Thai. Ele praticava o esporte desde o começo do ano para perder peso. Mas aí ele decidiu entrar para um campeonato após 10 meses de treinamento. E olha só as imagens dele lutando, que terminou numa morte. A reportagem é de Wanda Sampaio. A luta estava no minuto final. Os dois atletas iniciantes no Muay Thai apresentavam sinais de cansaço, até que Hansley Thiago da Silva, de bermuda amarela, leva 2 socos. Ele tenta reagir. A luta foi encerrada e os primeiros socorros aconteceram ali mesmo no ringue. Hansley foi trazido para este hospital consciente. Cerca de 6 horas depois, ele teve 2 paradas cardíacas e morreu. O motorista treinava havia 10 meses com o objetivo de perder peso e há 90 dias decidiu participar da competição. O motorista tinha 32 anos, era ex-fumante e não apresentou nenhum exame médico antes da luta. Apenas assinou este documento declarando estar em boas condições de saúde. O treinador disse ter percebido que o atleta estava muito eufórico ultimamente e só depois de sua morte ficou sabendo que o aluno tomava uma substância. Eu não sei o que era, era em gotas. Na segunda-feira, antes da competição, ele estava reclamando que o coração estava muito acelerado, estava ficando. E não foi passado para mim. Segundo testemunhas, Hansley estava tomando Biosmilax, uma substância natural que substitui o esteroide anabolizante sintético. Ele aumenta a força física e a musculatura. A combinação da substância com a violência do esporte e problemas cardíacos pode levar à morte. Hansley foi enterrado no fim da manhã de hoje. Parentes e amigos não quiseram falar. A causa da morte será confirmada pelo IML em 30 dias. Gente, precisa prestar muita atenção naquilo que você está fazendo de esporte, naquilo que você está tomando, né? É natural. Natural é você comer bem e ter uma vida saudável. Isso é natural, né? E ter o seu limite. Você viu na imagem lá como os dois estavam tão cansados, estavam na exaustão. Como é que se inicia um campeonato de luta, uma pessoa reclamando que está com o coração acelerado e deixa essa pessoa participar? Alguma coisa de errado aí, né? Bom, o doutor Davi continua com a gente aqui. Rapidinho a gente está de volta. Hoje é um programa especial para Pedro Mariano, que adora tomar uma cervejinha, né, Pedro Mariano? Mas a gente está brincando, a gente está falando sobre aquelas pessoas que têm dependência mesmo do álcool, né? E, de repente, quais os sinais disso daí? A gente volta já já. Dando um beijo para minhas irmãs da igreja, né? Da Desamor, da Pentecostal Desamor, que eu gosto muito, né?